Bem, meus irmãos, já é chegado o nosso horário, 16h20, horário que nós começamos o estudo dessa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, esse livro do Guilherme Del Valle da Silva, não é? E, como nós falamos, hoje é a última aula do ano de 2022. Retornaremos para esse curso dia 21 de janeiro, mas os nossos cursos retornarão, como eu falei anteriormente, no dia 16 de janeiro, tá? Sempre às 16 horas. Então, hoje nós estamos encerrando essa parte que fala da lei do trabalho, que tem por título Lei de Trabalho, Paulo de Tarso Tecelão. Eu vou começar na página 52, né? Não sei se todos os livros têm a mesma página. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos nós todos reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para mais uma oportunidade de estudos que o Senhor concede a todos nós, que possamos aproveitar ao máximo esses momentos de aprendizado para, acima de tudo, buscar colocar em prática todos esses ensinamentos em prol da nossa autoeducação e para que possamos ser mais pródigos no auxiliar os nossos irmãos que estejam mais necessitados. Assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui iniciar o nosso estudo, né? Como eu falei, no meu livro, é página 52, quando ele começa assim. Eu vou até começar no parágrafo anterior, onde o autor do livro, Guilherme Del Valle da Silva, diz assim: não devemos pensar no trabalho visando o acúmulo de riqueza, unicamente. Quer dizer, ele está dizendo que não está errado em você querer trabalhar para fazer um bom pé de meia, né? Então está errado. Mas não devemos pensar no trabalho só com essa intenção, mas também no esforço em promover a dignidade humana e reduzir as diferenças sociais, pois acumular dinheiro não é sinônimo de riqueza. Como diz o ditado popular, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro, né? Então, acumular dinheiro não é sinônimo de riqueza. A verdadeira riqueza está em você adquirir virtudes, ter uma boa moral, ter muitos bons amigos. Isso que é a verdadeira riqueza. É a riqueza que você pode levar com você, para onde você for. Inclusive depois de morto, para aqui na Terra, né? Essa é a verdadeira riqueza. Porque uma riqueza que eu sou obrigado a largar aqui, que eu não posso levar comigo, que riqueza? É uma riqueza relativa, né? Não é verdadeiramente minha. Tanto que eu não posso levar. Então, a verdadeira riqueza é aquilo que eu posso levar comigo aonde eu for. Não importa o tempo. Então, ele diz aqui: havia riqueza, porque não faltava trabalho. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Essa frase, né, está no livro Paulo e Estevão, no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Está lá no capítulo 4. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Falei, essa riqueza aqui que havia muita, é porque eles tinham condições de comer, de se vestir, de morar com uma certa tranquilidade. Então, quem trabalha tem condições de se manter.
Então, continua aqui. O convite é também para desempenharmos serviço voluntário, sem esperar qualquer retribuição. Olha só essa frase que está lá no. A gente analisando um pouquinho mais essa frase, que está nesse capítulo 4 do livro Paulo Estevão, Primeiros Labores Apostólicos. Quando ele diz assim: havia riqueza, porque não faltava trabalho. Aí o autor da obra diz assim: o convite é também para desempenharmos serviço voluntário sem esperar qualquer retribuição, sem nos preocuparmos com as atividades que queremos desempenhar, mas sim com aquelas que precisam do nosso auxílio. Ora, se você faz um trabalho voluntário com muito amor, com muita dedicação, você também não vai ficar cheio de riquezas, da verdadeira riquezas? Então, olha essa palavra de Paulo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Ele não está falando da riqueza do dinheiro. Até pode estar pensando, falando, a gente trabalha, então a gente tem como nos sustentarmos. Mas eu acredito que essa riqueza que ele está falando aqui é mais a da riqueza espiritual. Havia, não faltava trabalho. E hoje também, se a gente olhar ao nosso redor, como anda, ou melhor, como diz assim, como caminha a humanidade, não falta trabalho, não é verdade? Não falta trabalho. Ontem, quem participou da nossa irradiação para encarnados, percebeu ou já vem percebendo como o número de pessoas pedindo pela prece por elas vem aumentando. O número ontem da nossa reunião de nomes de pessoas, como também da de desencarnados, vem aumentando muito. É tudo bem que tem muita gente com doenças físicas, mas naquela lista de nomes que a gente lê, e não é só aqui, tem muita gente com problemas espirituais, processos obsessivos, pessoas com depressão, pessoas com gravíssimos problemas na alma, pessoas que cometeram atos que poderia dizer, não tem nem adjetivo para qualificar, horrorosos, criminosos, atos que você olha e fica assim, meu Deus, como é que uma criatura pode fazer um troço desse? Mas a gente tem que pensar o seguinte, é uma criatura muito, muito infeliz. Uma pessoa que comete certos atos contra o outro, contra o seu semelhante, e atos assim, que você se te revolta o estômago, é uma pessoa muito doente da alma. Esse irmão, mais do que nunca, precisa de prece, não precisa? Muito mais. Porque ele está no estágio de doença, num nível muito, muito elevado. Ele é o que mais precisa de prece. Tanto que Jesus falou, eu não vim para os sãos, para os saudáveis. Ele não estava falando só os doentes do corpo físico, não. Ele estava falando para os doentes da alma, para os obsidiados, para os atormentados. Eles precisam de prece. E tem muita gente. Então, quando você dedica o teu trabalho para auxiliar esses irmãos, você está se tornando o quê? Rico. Mas não é rico de dinheiro, é rico de virtudes. Por isso Paulo diz, havia riqueza porque não faltava trabalho. E fazer um trabalho voltado ao socorro aos doentes e sofredores é um trabalho maravilhoso. É um trabalho voluntário. Foi o que ele está dizendo aqui. O convite é também para desempenharmos serviço voluntário, sem esperar qualquer retribuição, sem nos preocuparmos com as atividades que queremos desempenhar, mas sim com aquelas que precisam do nosso auxílio.
Ele está dizendo assim, não se preocupa com essa ideia. Eu queria fazer esse trabalho extraordinário. Não se preocupe em fazer trabalho extraordinário. Se preocupe em fazer aquele trabalho aonde as pessoas necessitam de auxílio. Aí ele continua aqui. Por vezes, somos chamados a servir em fileiras com as quais não nos identificamos de imediato. Mas, como bons cristãos, sabemos que Jesus está no comando, junto à fonte infinita da providência divina. Que o Criador coloque em nosso caminho aquilo que necessitamos realmente para a nossa evolução. Visando sempre a vida futura, aceitemos o convite humilde e com bom ânimo, sem nos preocuparmos com os desafios que virão. Então, de repente, alguém diz assim, olha, você quer trabalhar para ajudar na limpeza da casa espírita? Aí você diz assim, não era isso que eu queria fazer. Eu queria ser coordenador de alguma coisa, não é? Então ele está dizendo aqui, por vezes somos chamados a servir em fileiras com as quais não nos identificamos de imediato. Aí eu não quero limpar o banheiro da casa espírita. Eu não quero recolher o papel sujo que está dentro do banheiro da casa espírita. Entendeu? Eu não quero lavar a louça na casa espírita. Eu não quero limpar o chão da cozinha depois que o pessoal fez o almoço na casa espírita. Eu não quero arrumar o salão onde o pessoal do Domingo de Luz acabou de almoçar. Eu não quero recolher prato, passar pano nas mesas, varrer o chão. Eu não quero fazer isso. Então, eles aqui, né? Às vezes nós somos chamados a exercer essas funções mais simples, né? Então, como bons cristãos, sabemos que Jesus está no comando. E o Criador vai nos colocar em nosso caminho aquilo que necessitamos realmente para a nossa evolução. O trabalho que aparecer, faça com alegria. Entendeu? Visando sempre a vida futura, aceitemos o convite, humildes e com bom ânimo, sem nos preocuparmos com os desafios que virão. Como Paulo de Tarso nos diz, por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes para consertar e atecer, haverá sandálias. Então, também está lá no capítulo 4 do livro Paulo Estevão, Primeiros Labores Apostólicos. Então, se não tem tapete para consertar, vai ter sandália para consertar. Se não tem um trabalho tchan, para fazer, vai ter outro mais humilde para fazer. Faça o trabalho que for necessário. Sem vaidade, mas com bom ânimo, com alegria e com muita humildade. Porque todo trabalho no bem é um trabalho bom. E quando você faz um trabalho para o bem, você está trabalhando para Jesus. Então ele continua aqui. Oi. Então, esse trabalho social, né, que a gente faz, o trabalho mais simples, humilde, já é para trabalhar o nosso orgulho também, né? Claro! É isso que a gente está falando. Nosso orgulho. Não é? De repente, por exemplo, cansamos de fazer isso, Eloada, terça-feira, lá da reunião pública. Chegava mais cedo, tinha reunião pública terça-feira, a gente dava uma olhada no banheiro e a cesta tá suja, papel higiênico, vamos lá, pegava, despejava lá, botava depois, dava uma limpezinha no banheiro, né? Para que o pessoal, quando chegasse terça-feira à noite para a palestra, tivesse arrumadinho. Porque às vezes acontecia alguma coisa, tinha uma moça que fazia limpeza, mas às vezes a moça pode ter faltado, ou aconteceu, ela não deu tempo dela limpar. O que
custava a gente chegar lá, né? Você dá uma olhadinha, vamos lá dar uma olhadinha nos banheiros para ver se está limpinho. Não, tá, a cesta está aqui cheia de papel. Vamos esvaziar, né? Vamos deixar lá, vamos limpar, se precisar passar uma vassourinha lá. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Eu sempre disse assim, o dia que eu desencarnar, se eu chegar no plano espiritual, tiver uma vaga para lavar roupa, lavar a louça da cozinha, eu vou estar assim, graças a Deus. Pior se você chegar no plano espiritual, alguém dizer assim, ó, para você só tem vaga no hospício. Tem um leito reservado para você lá no hospício, aí eu vou ficar triste. Mas tem que ser, ó, tem uma vaga assim, porque para lavar a louça lá na cozinha, eu não. Onde fica o avental e eu ponho. É trabalho, não é verdade? Você chegar assim, ó, estão precisando de. Você chegou lá, despertou, quero olhar assim, ó. Tem uma vaga precisando de trabalhador. Aonde? Na cozinha. Obrigado, Senhor, que tem um trabalho para eu fazer. Pior se a gente disser para você, ó, você vai ter que ir lá para o hospital. Tem uma vaga para você. Você pergunta onde? Ó, infelizmente é lá no manicômio, tá? Isso é triste. Mas se você tem uma vaga para limpar banheiro ou para lavar louça, ó, obrigado! Sucesso! Sucesso! Já subi de. Entendeu? Isso aí é trabalho. Eu sempre falo isso, ó, é trabalho. Se sobrar uma vaga na cozinha ou para limpar banheiro, no plano espiritual, cai de joelho no chão. Porque é trabalho. Que se disser, não, você vai ter que ficar assim 2 anos no leito ou internado no hospital, aí é triste. Aí quer dizer, a reencarnação foi para o ralo. Mas se sobrar uma vaga para trabalhar na equipe de limpeza, agradece. Minha reencarnação foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu sempre penso assim. Foi um sucesso de sobrar, se me oferecerem uma vaga para limpar banheiro ou cozinha. Foi sucesso. Fechei com chave de ouro. Porque eu consegui uma vaga como trabalhadora. Entendeu? Isso é muita coisa. Porque se a gente olhar no nosso histórico, já conseguiu, é porque a gente suou pra caramba para conseguir a vaguinha. Né? Então, ele diz aqui, o trabalho manual está presente na vida de diversos personagens do cristianismo, como forma de sustento e progresso individual e coletivo. Os espíritos esclarecidos informam que nos mundos felizes predominam os trabalhos intelectuais. Lá os labores manuais são inexistentes. Todavia, o próprio Mestre Jesus nos deu exemplo. Ele, que é o Cristo, o governador espiritual da Terra, encarnou no planeta como carpinteiro simples. Ele não aprendeu o trabalho manual? O pai dele, José, era marceneiro, era carpinteiro, e ensinou para o filho. Jesus teve um ofício. Ele trabalhou na carpintaria com o pai dele, durante a juventude. Um trabalho manual, né? Deixando a lição sobre a necessidade da disciplina edificante, do trabalho redentor na nossa atual condição evolutiva. Então, tá aqui, ó. Servir tem também o sentido de trabalhar. Esse texto está no livro Leis Morais da Vida, do Sérgio Luiz da Silva, no capítulo 3. Então, Leis Morais, não, desculpa, não é Leis Morais da Vida, não. Leis Morais e Saúde Mental, do Sérgio Luiz da Silva, do capítulo 3. Leis Morais e Saúde Mental. Então, lá ele diz assim, servir tem também sentido de trabalhar. É verbo, servir é verbo, cuja ação se dá em direção a algo ou alguém. Portanto, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro e com o outro. E o próprio Mestre Jesus falou,
quando ele disse lá na última ceia que ele iria lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse: jamais eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E ele disse: Pedro, eu vim para servir e não para ser servido. Entendeu? Então, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro, quer dizer, auxiliando o outro e com o outro. Trabalho de equipe, né? Pelo outro, ajudando os que mais necessitam, e com o outro, trabalhar junto. Então, Jesus falou: eu vim para servir e não para ser servido. Aí eu trouxe aqui um texto, que é um... deixa eu abrir. Eu estava fechando. Espera aí só um instantinho, que eu esqueci. Vamos fazer aqui, agora compartilhar. Opa, deixa eu puxar para cá. É esse texto aqui da Joana de Ângeles, livro Leis Morais da Vida, tá? De Valdo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, que tem por título, é do capítulo 12, Tranquilidade. A Joana diz assim: conceituas tranquilidade qual se for inércia ou indolência, dever ausente, lazer demorado. Então, a gente, quando fala em tranquilidade, a gente pensa que, vou me esticar aqui nessa espreguiçadeira, vou ficar aqui só tomando esse ventinho, esse solzinho. Não que isso não seja bom, mas normalmente quando as pessoas falam em tranquilidade, elas pensam em não... E tranquilidade é isso aqui: não fazer nada, não é? Face a isso, pensas em férias, recreação, letargo. Letargo é aquela preguiça, né? Com que supões lenir, quer dizer, acabar, eliminar aflições íntimas, solucionar problemas e complexidades do cotidiano. Talvez consigas em místeres de tal natureza, quer dizer, em alguns momentos, né? Renovar forças, catalisar energias, predispor-te, sem o esforço interno intransferível com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates de reeducação, dificilmente lograrás êxito. Então, tranquilidade, sem esforço interno, que é um esforço intransferível, tá? Sem assumir posição decisiva para as lutas buscando a reeducação, dificilmente alguém vai conseguir a tal tranquilidade. A tranquilidade, diz Joana, independe de paisagens. Na beira da praia, num campo, numa fazenda, na beira do rio. Tranquilidade não precisa disso. Independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência pacificada, é a tal da consciência tranquila, né? Que decorre, a seu turno, de uma vivência moral e social concorde com os postulados de enobrecimento espiritual. Você pode até estar altamente ocupado, tendo inúmeras coisas para fazer. E, no entanto, você está em tranquilidade. Fatores externos criam, às vezes, possibilidades, circunstâncias para as aquisições do espírito. É, porém, nas refregas, nas lutas da evolução, lapidando imperfeições e arestas, que o homem se autodescobre, conhece-se e premia-se com a ação libertadora. Então, é na luta, né, que nós travamos pela nossa melhora pessoal que o espírito se autodescobre, conhece-se e premia-se com a ação libertadora. O cansaço, o desaire, a
perseguição, a dor, esse cansaço seria, de repente, né, situações de conflito, né? A perseguição, a dor, não obstante, aflijam, mesmo que tudo isso aconteça, mas jamais logram romper a armadura da tranquilidade real. Você pode estar cansado, às vezes pode acontecer situações desagradáveis, você pode estar sendo perseguido, você pode estar passando por algum sofrimento, alguma dor, mas nada disso será capaz de tirar de você a armadura da tranquilidade real, se você já conquistou essa tranquilidade. Quando existe harmonia interior, né, quando o indivíduo está muito bem equilibrado, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Os barulhos de fora, os conflitos externos não vão te desequilibrar. Apenas, ou melhor, se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submetes-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Ela está dizendo o seguinte: se você só obtém a tranquilidade, se estiver aqui para casa de alguém, ir para uma praia, ir para um bosque, fazendo viagens, você está realmente se anestesiando, tá? Apenas se anestesiando. Você não tem tranquilidade real. Se necessitas de silêncio, melodias, ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo, no caminho, já está acertando. De vez em quando um silêncio, ficar sentado ouvindo uma música, fazendo uma ginástica, né? Para ajudar aqui no corpo, você já está até no caminho. Sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos, ginastas e as fálfadas correria das leiras da caridade junto ao próprio, a tua aquisição ainda é miragem, diletante, que facilmente se diluirá. Se você não consegue manter a tua tranquilidade, tá? Tanto no campo como na rua, porque tudo bem, eu vou para o campo e me sinto tranquilo. Mas e quando eu estou aqui na cidade trabalhando, eu não consigo manter tranquilo? Né? Eu tenho que me manter tranquila, tanto no campo, como aqui, na atividade das ruas. Tanto lá na beira da praia, ouvindo o som do mar, como também por aqui, ouvindo o barulho dos carros. Eu também tenho que me sentir tranquila, lá na academia, fazendo ginástica, como também trabalhando, ajudando ao próximo. Tá? Então, se eu ainda necessito dessas coisas externas para me sentir tranquilo, essa minha aquisição, que é a tranquilidade, ainda é uma miragem que facilmente vai se diluir. Se te enerva a espera ou te desagrada o cansaço e o medo, frui somente comodidades, encontrando-te longe da tranquilidade real. A qualquer coisinha me deixa nervosa. Qualquer coisa, isso aqui é muito cansativo, muito enjoado, já fico agitada e eu tenho muito medo, né? Se eu só quero comodidades, eu estou muito longe da tranquilidade real. Um espírito tranquilo não se atemoriza, nem se enfada, quer dizer, nem se cansa com facilidade. Não se desarranja, nem se desequilibra, nem se rebela. Porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha, ou no Gólgota, como as pessoas quiserem chamar, manteve-se o mesmo, né? No Sermão da Montanha, ele rezou as bem-aventuranças. No Gólgota, foi onde ele foi crucificado. Estatuindo a Carta Magna, que é também chamada de Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 10, para a humanidade, louvou Deus
e, padecendo a injustiça humana, agradeceu ao Pai, enquanto perdoou os homens. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade é preciosa. É preciosa aquisição, com que a vitória da vida coroa as lutas nas incessantes batalhas do existir. Então, nós precisamos, repetindo aqui a palavra, né, de Paulo de Tarso, quando aqui ele diz, na realidade é o livro de Valdo Franco e César Braga Said. Eu disse que era de Paulo. Não, esse aqui não é de Paulo, não. Essa frase que diz aqui, ó, servir tem também sentido de trabalhar. É verbo cuja ação se dá em direção a algo ou alguém. Portanto, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro e com o outro. Quem falou isso aqui foi Francisco de Assis, no livro Francisco, o Sol de Assis, de Divaldo Pereira Franco e César Braga Said, no capítulo 7. É um livro lindíssimo, tá? O nome do livro, repetindo, é Francisco, o Sol de Assis, Divaldo Pereira Franco e César Braga Said, no capítulo 7. Então ele repete, servir também tem sentido de trabalhar. É verbo cuja ação se dá em direção a algo ou alguém. Portanto, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro e com o outro. Então, aquele que encontra prazer em trabalhar pelo outro e com o outro fez a conquista da verdadeira tranquilidade, que é a tranquilidade real, entendeu? É aquele que é íntegro, confiante, como Jesus foi, tanto quando ele pronunciou o Sermão da Montanha, como no momento em que ele estava na cruz e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, é essa tranquilidade pela qual nós devemos lutar para obter. E ela deve estar conosco em qualquer momento de nossas vidas. Seja no momento de turbulência, seja no momento que a gente está lá no lazer, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua. Devemos sempre nos manter tranquilos, equilibrados, porque um espírito tranquilo não se atemoriza, não se sente enfastiado, não se rebela. Ele está pacificado pela consciência reta e vibram nesses espíritos as energias da renovação constante e do otimismo perene. E aí a gente voltando ao nosso livro aqui que estamos lendo, né? Que diz assim, poderíamos escolher diversas passagens da vida de Paulo para relacionar com a lei de trabalho. A trajetória do jovem de Tarso, mesmo antes da sua conversão ao cristianismo, foi dedicada ao árduo labor e à disciplina. E Paulo, conforme ele vai adquirindo a maturidade, ele vai conquistando essa tranquilidade real. Entendeu? E não é só ele, todos os seus discípulos, conforme vão conquistando essa maturidade, vão conquistando essa tranquilidade real. A gente vê isso em Pedro, em Lucas, em João, em Paulo de Tarso, em Tiago, em Mateus, em todos eles. A gente vai conquistando, a gente vai vendo que conforme a maturidade deles vai chegando, eles vão conquistando a tranquilidade real. Com Inácio de Antioquia, né? Eu recomendo, tem um livro, que eu vou botar a capa desse livro para vocês. Esqueci o nome agora do livro. Eu sei que é sobre Inácio de Antioquia. E é maravilhoso. É maravilhoso, tá? Eu vou colocar, se vocês puderem nessas férias, ele é parecido com Paulo Estevão, o estilo, né? Mas é maravilhoso. Inácio de Antioquia foi um discípulo de João Evangelista.
João foi quase como um pai adotivo dele, né, Denise? Então, foi quase o pai adotivo dele. Você vai vendo que, conforme a maturidade vai chegando, essa tranquilidade vai se depositando nele, tanto que, quando ele é preso e martirizado e arrastado pelas ruas para ser levado, para ser jogado lá na arena, para os leões matarem ele, alguns companheiros cristãos acorrem para tentar socorrer ele, porque ele foi arrastado mesmo pelas ruas. E ele dizia para eles, não, 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 porque os amigos que estavam se cercar em torno dele para tirar ele dali e salvar. E ele dizia assim, não me deixem, eu quero morrer para ele estar logo com Jesus. Porque ele sabia que a missão dele tinha acabado. E eles queriam salvá-lo. Ele, não, tipo assim, me deixem em paz, eu quero ir com uma tranquilidade que as pessoas dizem, meu Deus, como é que é isso? Ele queria, porque ele sabia para onde ele ia, ao encontro do mestre. E ele, com aquela tranquilidade, até dizia para os colegas, vai sair daqui, tipo assim, sai daqui, não atrapalha, tipo assim, não atrapalha não vem com essa história de querer me salvar, não, porque eu quero ir. Ele sabia que a missão dele tinha terminado. É lindíssimo o livro, é lindíssimo. Eu vou mandar para vocês, é aquela de você chorar, sabe, porque é maravilhoso. Então é a tranquilidade, a verdadeira tranquilidade que vem com a maturidade. Aí eu falei de maturidade, mas tem suas exceções. É a tranquilidade com que morreu Estevão, que era tão jovem ainda, né? Então não é só com não, ele era jovem fisicamente, mas espiritualmente era muito maduro, né? Estevão morre numa tranquilidade, perdoando Saulo, pedindo para que Saulo e a irmã se casassem, pedindo para a irmã não ter raiva do marido, que tinha acabado de praticamente matá-lo. Que tranquilidade, né? Desse espírito que tem a consciência reta. É essa tranquilidade. Então ele fala aqui, poderíamos escolher diversas passagens da vida de Paulo para relacionar com a lei do trabalho. A trajetória do jovem de Tarso, mesmo antes da sua conversão ao cristianismo, foi dedicada ao árduo labor e à disciplina. Né? Lê para mim aí, Denise, o título, porque eu não estou conseguindo perceber. Você não consegue ler não, né? Deixa eu ver aqui. O nome do livro é Inácio de Antioquia. É isso, Inácio de Antioquia. Obrigada. Né? Inácio de Antioquia. Eu vou botar a capinha para você. É um show, é maravilhoso. Então, desde antes da estrada de Damasco, ele já era um grande trabalhador. Desviado, mas era trabalhador do judaísmo e disciplinado, né? Obviamente, nas atividades apostólicas, as exigências e responsabilidades aumentaram. Quando ele se torna cristão, as exigências e responsabilidades dele aumentaram. Mas dentre todas, pensamos, quer dizer, selecionamos o esforço de tecelão humilde para ilustrar a afinidade de Paulo com as leis morais de Deus, demonstrando, pelo exemplo, que todos nós temos as potências para contribuir de alguma forma com a obra da criação. Então, entre várias exigências e responsabilidades deles, a de trabalhador material, de ter um ofício, que foi o de tecelão, ele manteve para se sustentar, para não ser pesado a ninguém, como ele mesmo falou, né? Para mostrar como ele estava em acordo com as leis morais de Deus, demonstrando pelo exemplo que todos nós temos potências na alma para contribuir de alguma forma com a obra de criação. Ninguém está despido de talento. Aí, aqui no livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 a 31, diz assim: Paulo,
permaneceu 2 anos inteiros na casa alugada e recebia a todos que se dirigiam até ele, proclamando o reino de Deus. Quando ele foi preso em Roma, pouco antes de morrer, ele ficou 2 anos em prisão domiciliar, numa casa alugada, e nesta casa, já velho, já doente, ele recebia a todos. Lucas estava sempre com ele. Os que se dirigiam até ele, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a franqueza, sem impedimento. Mesmo doente, mesmo velho, ele continuava ali, trabalhando, divulgando o evangelho, recebendo aqueles que necessitavam de orientação. Nunca parou de trabalhar, trabalhando pelo evangelho. Agora, nós vamos iniciar o outro capítulo, que é o capítulo que tem por título Lei de Reprodução. E nesse capítulo, nós vamos dar um destaque a esse casal, Paulo e Abigail, que na realidade seria Saulo, noivo de Abigail, mas depois que ela desencarnou, ele se torna cristão, mas eles continuam no desdobramento do sono, né? Se reencontrando, Paulo e Abigail. E diz assim, começa assim, com uma passagem da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. E Paulo diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então ele diz aqui que ele está persuadido que no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Ele diz que no mundo nada é impuro, salvo para aquele que assim a considera, parece impuro. Então, tudo que existe no mundo tem um lado bom. Tem um lado bom. Quando você considera aquilo impuro, é porque para você é impuro. Então, por exemplo, as pessoas, vamos falar aqui, que aqui como vai falar de lei de reprodução, vamos falar da sexualidade, o sexo. Durante milênios, o sexo foi considerado uma coisa impura, não foi? Quantas pessoas sofreram por causa disso? Os preconceitos. Mas olha o que o Paulo diz aqui. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Porque o sexo era considerado impuro. Aí ele diz, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Aquilo é impuro para quem vê o sexo impuro. Por quê? Porque ele está vendo o lado negativo. Deixa eu pegar aqui rapidinho o meu caderno, só que eu esqueci para ver uma coisa. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, que é muito interessante, que Paulo vai falar sobre a questão do sexo. Olha só. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, Paulo diz assim: aos solteiros e às viúvas, digo-vos que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Ele está fazendo uma recomendação. Porque depois que Abigail morreu, ele decidiu viver assim, casto, né? Então, ele falou, aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que é bom se permanecerem assim como eu. Eu não estou falando que seria abdicando totalmente ao ato sexual. Porque às vezes a gente confunde o sexo, a relação amorosa, né, com sexo. Ou melhor, com essa visão
deturpada do sexo. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero falar. O sexo, pelo sexo, você se animaliza, não é? Não tem essa coisa, né? Aquele sujeito, ou aquela homem ou mulher, vamos dizer só homem, eu não consigo viver sem sexo. Tem gente que fala isso? Eu não consigo. Aí tem gente, o povo antigo dizia que ia até para a cabeça se não tivesse um relacionamento sexual, essas idiotices, essas bobeiras. Ele fala o seguinte: aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que é bom se permanecerem assim como eu, sem essa secura, vamos dizer assim, sem essa loucura de ter que ter o sexo. Você entendeu? Que você pode ter, naturalmente, pode não ter, pode ser uma vez ou outra. É o equilíbrio. Ele fala isso, em se manter o equilíbrio. Ele pede para os solteiros e as viúvas não se deixarem arrastar por esse sexo desenfreado que pode causar dores e sofrimentos às pessoas. Entendeu o que eu quero dizer? Porque tem um relacionamento sexual saudável e tem aqueles que se tornam viciados na prática sexual. Tem pessoas, que me fugiu o nome que dá, que tem um tipo de vício, tem um outro nome que dá isso, aonde a pessoa ela é insaciável sexualmente. Insaciável sexualmente. São pessoas, né, que numa relação sexual, de repente, elas só param depois da exaustão física. Então, são pessoas que às vezes têm 8, 9, 10 relacionamentos sexuais num dia. Num dia. São pessoas doentes. E mesmo assim, ela não se satisfaz. Ela para por exaustão. São tipos de doenças do espírito. São vícios. Tem um nome que me faltou o nome agora. Eu tenho até uma aula que eu dei do estudo do livro de André Luiz que fala sobre isso. São aquelas pessoas que têm uma certa... O pessoal chama... Vou usar aqui que a gente está falando entre adultos. Chama-se taras. Entendeu? Então são pessoas... Tem um outro nome que dá isso. Me fugiu o nome agora. Então essas pessoas... São... Assexuada? Oi? Assexuada? Não. É um nome... Peraí, deixa eu pegar o livro aqui, só para ver rapidinho. Não sei, não tenho certeza se é esse. Eu não gosto. Eu não achei agora. Depois é um nome que se dá a essas pessoas que têm esses desvios. Tem vários tipos de desvios. Tá? Então, essas pessoas que têm esses desvios e uma sexualidade desequilibrada é um desvio desse, tá? Você diz compulsão? É isso. Tem um nome que dá, é um nome científico. Mas tem o nome também de quem é. Tem sim. Cada tipo de vício, né, tem um nome, tem um tipo. É que me fugiu a palavra agora, né? Mas não é isso não é importante. Como tem a pessoa que gosta muito de comer, aí tem o nome. Isso é o nome, exatamente. Cada... Isso. Né? É que eu ia usar o nome aqui, que é o nome científico que se dá para essas coisas, né? Inclusive, eu achei aqui rapidinho no Google, diz assim, ó, na compulsão sexual,
a pessoa tem comportamentos e fantasias sexuais em excesso, né? Frequente, ou muitas vezes faz uso de pornografia, parceiros múltiplos, né? Sexo desprotegido, sem se preocupar com as consequências, entendeu? Então, é aquele sexo casual. Então, ele está falando isso, que as pessoas tenham cuidado, né? Ele está falando isso, que os solteiros e as viúvas, né, tenham cuidado com esse desequilíbrio, porque ele diz assim, eu não tenho desequilíbrio. É isso que ele está dizendo. Olha aqui, ó. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu, equilibrados, serenos, entendeu? Serenos, sem ter nenhum desequilíbrio. Assim como tudo, né, gente? Como tudo na vida. Quando você exagera, até na comida, não tem consequências graves. Ele está falando isso. Permaneçam equilibrados, sem compulsões. É isso que ele está dizendo. E depois, ele diz assim, ó, olha só outra coisa que ele vai dizer. Imagina isso para aquela época. Ele vai dizer assim, ó, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele diz assim, mas se não podem guardar a continência, o que é continência? Equilíbrio, não é? Casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então ele está dizendo assim, então se você não consegue manter o equilíbrio, procure, né, um parceiro, me veio o nome agora. Sabe qual é o nome que se dá a essas viciações? Parafilias. Parafilias, tá? Me veio o nome agora. Parafilias. É o nome científico. Parafilias. Isso é para essas doenças, né? Vamos dizer assim. Parafilias. A parafilia são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes que envolvem objetos inanimados, adultos, a pedofilia, né? Ou sofrimento. Não tem pessoas que precisam da dor e o sofrimento durante a relação sexual? Humilhação a si próprio ou ao parceiro, são chamados de parafilias, né? São essas coisas assim. E aí o Paulo diz assim, mas lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, mas se você não pode guardar a continência e o equilíbrio, casem-se, quer dizer, procure um parceiro. É melhor casar do que abrasar-se. Ele está dizendo assim, se você tem essa necessidade, né? Quem sabe você encontrando alguém equilibrado, manter um relacionamento saudável. E depois ele vai dizer uma outra coisa muito interessante. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher cristã nas viagens, a exemplo dos outros apóstolos e os irmãos do Senhor e de Cefas? Percebeu o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre ele e sobre os discípulos dele. Ele, Tito, Timóteo. Olha o que ele está dizendo. Acaso não temos nós, se ele está dizendo nós, ele está no grupo, o direito de deixar que nos acompanhe pelas viagens ao nosso lado, como companheira, uma mulher cristã nas viagens?
a exemplo dos outros apóstolos. Pedro levava a mulher dele, e os irmãos do Senhor, Tiago e de Cefas é Pedro. Ele está falando. Os discípulos de Jesus levavam suas esposas e companheiras pelas viagens. E ele diz, por que nós também não temos o direito de deixar que nos acompanhe? Ele não diz uma esposa, ele diz uma mulher cristã nas viagens. Então ele não está dizendo que o homem não possa ter um relacionamento sem o casamento. Ele está dizendo, se você encontrou alguém com quem você vive bem, tanto que ele fala uma mulher cristã, né? O que significa mulher cristã? Uma boa mulher, que siga os ensinamentos de Jesus, por que ele não pode também ter ao lado dele? Percebeu? É isso que ele está falando. Mostrando que ele não tinha esse preconceito em relação ao sexo, como futuramente, depois, a igreja vai colocar. Ele não tinha isso. Ele disse uma mulher cristã. Quer dizer, para que você se una a alguém que comungue dos mesmos anseios que você. É isso que ele está falando. Então, aqui, é o que ele diz aqui, ó, na carta aos Romanos. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se você considera alguma coisa impura, para você ela é impura. Mas não quer dizer que ela seja verdadeiramente. Não é? Aí ele vai, o Guilherme vai dizer assim, a sexualidade é energia criativa. O desafio para nós, seres humanos, é educá-la para os propósitos sublimes da existência. Então, como fazer? Qual o melhor método para esse mistério? O casamento, a poligamia ou a abstinência sexual? Como Paulo de Tarso conseguiu canalizar essa energia em benefício de toda a humanidade? Porque ele canalizou essa energia. Mas isso não significa que ele não teve uma companheira, que ele não teve uma relação sexual. Entendeu? Porque o sexo é uma coisa abençoada por Deus. Qual foi a condição que Deus colocou no mundo para que houvesse o quê? A reprodução da humanidade. Não foi o sexo? Foi. E colocou o sexo com atrativo. Porque se não tivesse atrativo, não tinha formação da família. Seríamos como os animais, que se procuram quando tem aquela situação deles. Depois, para o homem, Deus colocou um atrativo no sexo. Não foi? Que é o amor, o desejo, o prazer. Então eu pergunto, isso é uma coisa impura? Não. Mas é na cabeça daqueles que decidiram fazer do sexo uma coisa impura. Então, ele canalizou essa energia sexual, que é uma energia criadora em benefício de toda a humanidade. Mas isso não quer dizer que ele não teve a sua relação sexual. E a gente vê esse preconceito tão forte na igreja quando eles instituíram o dogma da virgindade de Maria. Porque eles colocaram que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Porque eles não podiam aceitar que Maria teve relações sexuais com o marido.
E a partir daí, ela produziu um corpo para que o Espírito Jesus habitasse, como todos nós. E pior ainda, eles não queriam aceitar que depois que Jesus nasceu, Maria continuou a ter com o marido dela um relacionamento sexual normal, eles eram um casal. Aí criaram o dogma da virgindade de Maria, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então Maria nunca teve relação sexual com homem nenhum, e depois que Jesus nasceu, ela continuou virgem, porque Jesus saiu de uma forma diferente do corpo dela. Entendeu? Isso tudo, por quê? Porque a igreja considerava o sexo uma coisa impura, contrariando a vontade de Deus. Perceberam o absurdo que é tudo isso? É um tremendo absurdo. E eu trouxe aqui um PDF, vamos ver se dá para terminar, fazer a leitura dele hoje. Porque aí a gente percebe como nós, né, temos esses preconceitos. É do livro Espiritismo Passo a Passo com Kardec, né? Espiritismo Passo a Passo com Kardec do... Porque, Rose, esse preconceito foi deturpado há muito até antes, né? Por causa do pecado original, fizeram uma mistura interpretativa que gerou isso tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu não vou nem abrir esse texto, não, porque senão vai ficar numa correria por causa do tempo. Mas vamos, a partir daí do Alberto, que o Alberto está dizendo para a gente. Sim, sim. Por quê? Porque você lembra que quando quem estudou a história do povo hebreu, vai perceber que todos os profetas, começando pelos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, porque primeiro nós tivemos Noé, depois tivemos Abraão, Isaac e Jacó, que são os pais, né? Os pais, os patriarcas. Depois vieram os outros, né? Vieram os outros, Moisés, todos eles eram casados, não eram? Todos eles eram casados. E alguns até se complicaram com essa história do casamento, né? Aí tinha 2 mulheres, 3, contrariando a lei de Jesus, ou melhor, a lei de Deus, que era ter uma esposa só. Porque vamos lembrar do livro Gênesis, que é o primeiro livro escrito de Moisés, Adão tinha quantas esposas? Uma, Eva, não é? Adão tinha uma. Depois vem os patriarcas, homens comuns e falíveis. Seguindo a tradição deles, Abraão teve várias, né? Aí vem Isaac, Jacó. Isaac, não. Ele foi não precisou mudar de nome, sabe por quê? Porque ele se manteve dentro da lei. Ele só teve uma esposa. Aí vem Jacó. Jacó teve muita besteira, né? A gente sabe. Fez muita besteira, deu briga de família, filho, porque teve filho com serva, com isso, com aquilo. Muita confusão. Aí vai assim, todos os patriarcas tiveram famílias. Todos eles tiveram as famílias. Aí vem a época de Jesus. Maria e José eram casados. Tiveram filhos. Então, tem pessoas que se dizem religiosas que, quando ouvem falar na questão de Jesus ter tido irmãos, ficam em cócegas. Não, porque a palavra primo, lá na época entre os hebreus, queria dizer a mesma coisa que irmão. Ficam arrumando essas desculpas. Por quê? Porque eles não querem aceitar que Jesus teve uma família, que Jesus teve irmãos. Qual o problema de Jesus ter tido irmãos?
É porque no inconsciente daquela criatura está o preconceito. Maria, mãe de Jesus, praticando, tendo atos sexuais, relacionamentos sexuais. Entendeu? Eu já vi grandes oradores espíritas buscando essa desculpa que lá na época de Jesus, os primos verdadeiros, né, eram considerados como irmãos. Então, Tiago não seria irmão de Jesus, seria primo, porque a palavra, no fundo de tudo isso, está o preconceito de aceitar que Jesus teve irmãos. Dá essa ideia de lá do dogma da virgindade. O cara até diz que não tem dogma de virgindade, mas no seu inconsciente está. Quer ver uma outra coisa que muitos consideram absurdo? Eu acredito que Jesus não teve, porque o tempo dele de pregação foi muito curto. Não vou dizer que a data certa que Jesus tenha morrido com 33 anos, porque o calendário, a gente sabe que o calendário, né, mudou. Alguns dizem que Jesus morreu aos 40, aos 50, que a vida dele na terra evangelizando, depois que ele saiu de casa, não foi só de 3 ou 4 anos, foi de 10 ou 15 anos, porque o calendário foi alterado, né? Então a gente não tem certeza disso. Mas vamos considerar os 3, 4, 5, 10 anos, né? Ele tinha a vida dele voltado para a evangelização. Se ele talvez tivesse uma família, ele teria que dar um exemplo, não é? Que exemplo? Ele não poderia abandonar a família para sair pelas estradas. Ele teria que dar uma atenção aos filhos, porque como é que ele vai falar para o cidadão e para a cidadã cuidarem dos filhos e ele abandona os dele? Então, como Chico, como Divaldo, não ter um relacionamento, um casamento, torna um pouco mais fácil o trabalho evangélico, não é? Agora, eu pergunto, sinceramente, se Jesus tivesse se casado, tido uma esposa e filhos, no que isso alteraria a missão dele, a pureza espiritual dele, no que alteraria? Em nada. Nada. Ah, mas se ele casar, ele teria que ter uma esposa e teria filhos. E aí, para ter filho, ele teria que ter tido um relacionamento sexual. Ih! Aí o cara morre. Por quê? Porque ainda vê o sexo como algo pecaminoso. E não é. Não é. Se fosse, Deus não colocava essa condição. Porque hoje, né? Hoje, tudo bem, você tem criança nascendo de proveta. Tudo bem, outra terra. Mas no tempo de Jesus não ia rolar isso. Não ia. Tinha que ser aí. Não é? Tinha que ser assim. E foi assim por quanto, desde que o mundo é mundo até hoje, tem mais de 50 mil anos. Quase 1 milhão de anos que os espíritos se reproduzem assim. Não é assim? Que o ser humano se reproduz através da sexualidade. Então, como é que Deus... Deus colocou o instrumento para a gente pecar, uma pedra para a gente tropeçar, para todo mundo tropeçar. Todo mundo que teve ela tropeçou e se arrebentou. Caiu em pecado? Então a gente vai imaginar que Deus criou um instrumento para o homem pecar? Claro que não. Então, se Jesus tivesse casado, tivesse tido uma esposa, tivesse tido uma família, em nada alteraria quem ele era. Poderia sim não permitir a ele fazer tudo o que ele fez, do ponto de vista das viagens, não é? Dos deslocamentos, das visitas, das pregações, porque ele teria que ter um momento para se dedicar à família,
para educar os filhos, não é verdade? Aí sim, na logística, poderia sim. Porque ele teria que dar atenção aos filhos. Os filhos teriam que receber educação paterna, serem encaminhados para conhecer o Evangelho. Ele teria que dar atenção à esposa, ao lar. Então, logisticamente, para se manter uma família em equilíbrio, e aí sim poderia ter um inconveniente nesse momento, nessa questão, mas não em outra. Não em outra. Então, tanto que Pedro tinha sua família, tinha até sogra, né? Fala tanto no Evangelho, na casa da sogra de Pedro. Os outros discípulos também se casavam. Muitos levavam suas famílias na viagem. Então, a gente encontra até dentro do movimento espírita essas pessoas que não admitem isso de jeito nenhum. Maria, né? Então, quando fala Jesus teve irmãos, vai buscar um monte de desculpas. Porque ele até diz, não, é claro que dogma de Maria é errado, mas lá no inconsciente ele traz isso. Porque ele ainda se choca com essa ideia de Jesus ter irmãos. Como também se choca com aquela história de você admitir que Jesus não fez aquela linha reta, que eles dizem, né? Não, Jesus, ele fez uma linha reta. Que isso? Se todos fomos criados simples e ignorantes. Deu, Rose. Você é a primeira pessoa que toca nesse assunto e sempre esclareceu esse e outros. Então, realmente, porque a maioria, acho que quase todos nós, eu, por exemplo, vim de uma família, a mamãe alemã, papai italiano, e não se falava nisso até há pouco tempo. É acho que a tabu. mamãe estivesse aqui até hoje. É tabu, né? Ela não falaria nada a respeito, entendeu? Porque é o tabu, né? A igreja, eu mesmo, meu Deus do céu. Olha só, Eloá. Rose, você me concede aqui eu consultei na internet rapidinho a palavra puritanismo, que tem muito a ver com esse assunto que a gente está abordando. O puritanismo foi uma doutrina protestante baseada no calvinismo, orientada por princípios morais rígidos e forma simples de adoração praticada na Inglaterra durante o século XVI, em que os preceitos se pautavam no cristianismo puro, seguindo normas de condutas mais rigorosas que as ordinariamente vigentes. Tá, tudo bem, o homem tem que buscar a sua pureza, a beleza, está lá no superconsciente esse estado de pureza. Só que esses tipos de movimento acabam condenando uma coisa natural, como você está dizendo, do sexo, como uma coisa impura. Aí confunde tudo, porque a impureza, como está no texto do Del Valle, está em quem acredita que é impuro. Exatamente. Está na nossa cabeça. Está em nós. Entendeu? E aí torna-se uma coisa repressiva, que no mundo de hoje há um choque. Hoje existe o jovem que, infelizmente, por falta de orientação, está indo pelo lado promíscuo, e tem também um outro lado que quer manter esse puritanismo com o jovem, como a gente já viu aí, autoridades falando coisas desse tipo, em que acaba sendo uma coisa repressiva, gerando infelicidade. Perfeito, perfeito. Então, e é o que Paulo disse aqui na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou persuadido, quer dizer, convencido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Então, para aquele que acha que o sexo é impuro, ele é impuro. Para esse, ele é impuro. Porque na cabeça dele, o sexo é impuro. Entendeu? Por isso que ele falou aqui, como eu li para vocês, né? Quando ele falou aos solteiros e às viúvas, digo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8.
Digo-lhes que é bom se permanecerem assim como eu, equilibrados. Equilibrados. Aí, Rose, Eu sou me veio estou arrancando os cabelos. isso. Me veio agora, né, a nossa aula que eu não assisti, mas fui lá no playlist e assisti. E completei agora a quarta-feira de Emanuel. Sobre a confissão auricular. Quando o padre vê a confissão de uma mulher que se abre por sua natureza muito sincera e etc., ele coloca o sexo como impuro. Você pecou, minha filha. Nossa, confunde a cabeça da mulher e a mulher da época. Mas hoje, isso, talvez. esse estrago aí já vem sendo feito. É muito antigo. há Então, no séculos, nosso né? estudo lá da Exatamente. confissão auricular, a gente colocou essa questão de que houve uma deturpação dessa questão da confissão e ainda havia uma repressão à mulher, porque a mulher, às vezes, por ser Exatamente. muito sincera, confessava questões íntimas. Aí era considerado impuro por essa visão Exatamente. puritana. Qualquer coisa eles não enterravam, apedrejavam, qualquer coisa que tivesse com a mulher, isso aí já vem lá de trás, né? E tem locais aí que ainda acontece. Né? Cumprir a penitência por causa dos seus pecados. Exatamente, né? Então a gente vê isso aí. E se a gente estudar, a gente vai perceber que eles não falavam sobre isso dessa maneira. É lógico que a gente tem que levar em consideração, é o tempo, né? Tanto que ele fala, é melhor, já que você não consegue depois na outra, quando ele fala aqui, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas se você não consegue manter o equilíbrio, se esse sexo é tão necessário para você, então procura uma companheira, né? Alguém, e vai viver em comum com ela. É melhor do que você ter esse sexo em desequilíbrio, que você pode cair nessas, como nós falamos, essas parafilias aí. De repente você pode ganhar um processo obsessivo e aí você se desequilibra, né? Procura viver isso com saúde, com sobriedade. E ele também fala sobre isso. Por que nós não podemos ter uma companheira para viajar com a gente? Os outros discípulos têm. Então ele não vê o erro nisso, porque não há erro nisso. Sexo é amor, né? São energias criadoras. O que não pode é o desequilíbrio. Em tudo o desequilíbrio é perigoso. Em tudo. Desde do desequilíbrio alimentar ao desequilíbrio sexual. O excesso e a fome, né, Rose? Exatamente. O desequilíbrio. Leva Excesso e a falta. E o desequilíbrio sempre causa desastre. Alguém já viu algo em desequilíbrio não causar desastre? Em tudo causa desastre. Amor, vamos dizer assim, aquele carinho pelo filho sem um controle, sabe aquele carinho desequilibrado? Aquele super proteção. Eu amo meu filho. Aí você, vai dar problema. Porque esse filho, muitas vezes, não vai ter limite. Não vai ter limite. Você... Rose, diz, o excesso de tudo não faz bem. Excesso, já está falando, né? Excesso. Tudo que é excessivo... Todo excesso gera desequilíbrio, leva a desastre. É isso que Paulo está falando. E é esse tema que nós vamos continuar desenvolvendo a partir de janeiro, a próxima aula vai ser dia 21, né? Mas começamos no dia 16. Então a gente vai falar sobre isso, por isso que eu preferi nem abrir o texto. Porque são assuntos que nós ainda temos dificuldade. Poderíamos dizer que o sexo é um dos graves problemas que o espírito traz através da sua caminhada. Porque desde que o mundo é mundo, sabe, sempre apareceu alguém para ver o sexo de forma
desequilibrada. Lá no tempo de Jesus, entre os religiosos judeus, era visto como uma coisa suja. Entre os romanos, era o vai da valsa. Aqueles bacanais, né? Então, você tinha os dois pontos. Você tinha entre os judeus, aquela coisa, né? Pecaminosa. A mulher quase foi apedrejada, né? Tanto que Maria e José, na época, diz a Bíblia que não deve ter sido bem assim, né? Que ela ficou grávida e ela disse, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho marido? Aquela coisa toda, né? Aquela preocupação, aquele negócio todo. Já com os romanos, era o desequilíbrio total. Era o sexo desequilibrado, né? Tanto que era irmão com irmã, a maioria daqueles César, Calígula, Nero, muitos deles tiveram filhos com irmãs, teve uns que teve até com a própria mãe, durante a Idade Média, com o próprio pai, era a filha que casava com o pai, aquele desequilíbrio total. Deu no que deu. Mas entre os judeus era aquela coisa assim. Então, tudo que é em excesso, aquele castigo, vendo o sexo como uma coisa pecaminosa, é desequilíbrio, vai causar desastre, como ele desenfreado, como era entre os romanos, também vai causar desastre. Os desequilíbrios. E o sexo sempre foi visto assim. Na Idade Média, a mesma coisa. E veio. Século XX, gente. Eu conheci uma pessoa, ou li um texto sobre uma pessoa, que era um homem. Ele teve, durante muitos anos, acho que já até desencarnou, um grave trauma muito grande. Por quê? Porque era comum, quando o menino fazia 12, 13 anos, lá, aqueles fazendeiros ricos, pegar o filho de 13 anos e levar no prostíbulo. Então, você imagina, olha a cena dantesca. Um menino de 13 anos, lá de 1940, criado dentro de casa pela mãe, sendo levado a um prostíbulo. Ele entrava no prostíbulo, aquelas mulheres, com aquelas maquiagens exageradas, né? Com aqueles, como é que é o nome daquele negócio? Ruge, aquela bola de ruge no rosto, porque muitas delas eram francesas, polacas, eram mulheres que eram traficadas da Europa. Tem uma história muito triste, qualquer hora dessa eu conto para vocês. Eram mulheres traficadas. Então elas já estavam assim, mulheres que chegavam às vezes com 15 anos, com 5 anos de trabalho, elas pareciam mulheres de 40, 50, sabe? Maltratadas pela vida. Então eles pegavam aquelas mais experientes, com 30, 40 anos, com aquelas bolas de ruge, né? Ruge, sei lá que chamava, uma bola vermelha aqui, outra aqui, com aquele batom vermelho na boca, com aquela sombra, com aquele cabelo todo emplastado, com aquelas roupas, né, berrantes, outras vezes era só de penhoar, parecendo mais uma bruxa. Aí pegava essa criança de 12, 13 anos, botava no quarto, com uma mulher como essa, nessas condições, para ela transformar o filho dele em homem. E essa era, para muitos jovens, a sua primeira experiência sexual. Imagina quantos desses homens não ficaram traumatizados. Por isso que muitos deles, quando se casavam, tratavam a mulher mal. Isso vem desde o século passado. Por isso que você vai ouvir, muitas vezes, relatos de mulheres no início do século XX, final do século XIX, dizendo que era horrível a primeira noite delas com o marido. Porque ele simplesmente repetia
aquilo que ele sofreu. Porque para ele, sexo era aquilo. E muitos deles ficaram tão traumatizados que nunca mais conseguiram ver o sexo como uma coisa saudável, como uma coisa normal. E muitos deles se tornaram aquele psicopata que ninguém nunca prendeu. Entendeu? Então eu vi uma vez um depoimento de um homem, ele é mais ou menos, isso aconteceu com ele na década de 40, por aí, ele dizendo que ele, quando fez os seus 40, 50 anos, ele precisou buscar tratamento, porque ele tinha nojo, ele casou, tinha nojo de se deitar na cama com a esposa dele. Ele teve filhos e tudo mais. Mas foi sempre para ele uma coisa forçada, o ato sexual. A esposa nunca soube, mas ela percebia alguma coisa. Mas era o trauma que ele tinha. Então, às vezes a pessoa fala, como as mulheres sofreram, os homens também. Porque era muito comum os pais fazerem isso. Quando o filho fazia 12, 13 anos, aí o pai arrumava, ia levar o filho para o prostíbulo, para fazer dele um homem. E fazia dele um doente, um desequilibrado. Porque era show de uma criança isso. E ligado a isso, aí surge a cultura do homem que acha que casou pode ir depois para o prostíbulo. Ele não respeita a mulher, porque ele já foi habituado desde cedo àquela ambientação. Depois ele acha que é normal ir, continua indo. Não tem aquela frase que diz: prendam suas cabras, que meus bodes estão soltos? É isso aí. É isso aí. Porque o homem... Hoje já não se tem tanto essa ideia, mas nos anos 60, 70, ainda tinha muito essa coisa do prostíbulo, do programa de jovem. Eu me lembro, meus primos, programa de jovem, eles moravam na Ilha do Governador, aí de vez em quando, uma vez no mês, recebiam o pagamento, eles iam tudo lá para Caxias, que tinha os prostíbulos em Caxias. Aí aquela garotada, toda para lá. Era o programa. Hoje já mudou, o jovem, né? Já não tem tanta essa ideia. Não quer dizer que ainda não exista a prostituição, que hoje recebe outro nome, né? Voltada aí para as redes sociais, tem outros nomes. Mas o jovem já tem uma cabeça mais diferente. Né? São os espíritos que reencarnam, desencarnam, vão renovando a sua mente. Mas o sexo, durante milênios, foi visto assim. Foi visto assim. Por isso que nós, de vez em quando, mesmo nós que somos religiosos, quando isso entra no âmbito religioso, aí o pessoal fica, não, mas com Jesus, com um fulano, com a Virgem tal, entendeu? Você começa com Francisco e Clara, nunca aconteceu, aí você começa a separar. Por quê? É ainda teu viés preconceituoso da questão do sexo, de como nós vimos e ainda vemos o sexo nos dias atuais. Né? Mas isso está mudando, né? Essa geração que está aí está mudando, mas também é preciso sempre o quê? Chamar a atenção para o cuidado com o desequilíbrio. Porque o desequilíbrio é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Aqui, sem polemizar, essas siglas que vão surgindo aí, né? Aí começa com LGBTQIA+, EPR, STUVXZ. Não é? Todo dia. Agora surgiu que uma jovem falou que ela eu não gravei o nome, é que ela só se relaciona com pessoas inteligentes. Então tem um nome para isso. Tem um nome para isso. Aí ela falou, eu sou isso. Aí eu falei, o que é isso, gente? Só se relaciona com pessoas inteligentes. Entendeu? Se não for inteligente, ela vai morrer solteira. Ela não vai ter ninguém. Ela só se relaciona com pessoas inteligentes.
Então, quais o são os nome critérios da inteligência para ela, né? Eu não vi, mas aí eu Aí pergunto tem quais a são os outra, que critérios. ela não é nada. Não é nada. É um outro Gente, nome. Não me vejo como homem, como mulher, como nada. É um outro nome que dá. Aí é um jovem de 12, 13 anos, falou para a mãe. Aí tem uma filha também de um outro artista aí, que a jovem disse que ela é nada. Quer dizer, ela não se vê como homem nem como mulher. Não sei. Teve uma fruta. Olha, Então, o, esse tipo de coisa, gente. o Rose, lá no estudo lá do Apocalipse com Carlos Alberto, hoje ele estava falando sobre essa fragmentação de siglas. Né? Então, essa fragmentação a gente estava no estudo do versículo 2, capítulo 2, versículo 10, que falava da sinagoga do Satanás, que no final é o ego, né? As manifestações do ego que tem esse nome no Apocalipse. Então, essas fragmentações com esses nomes é egóico, é uma coisa criada, e você perde tua identidade. Porque o que é o natural? Homem e mulher, acabou. Mas o espírito, num total desequilíbrio, vai criando isso daí. Né? Ah, eu sou aquele nome que só se relaciona com gente inteligente. Falei, caramba, olha aí. É mais um. Então as pessoas vão. É o tal do desequilíbrio. É porque você vê o sexo de um jeito, aí você quer colocar de outro. Tudo bem, cada um tem. A questão de amar. Você pode ter o direito de amar quem você quiser. Ame quem você quiser. Mas aí você fica buscando uma justificativa, algo para ratificar aquilo que você escolheu, que você trouxe, entendeu? Você fica buscando aquilo para qualificar. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A cada dia surge um nome diferente. Entendeu? Amor não independe de sexo. União homoafetiva, união heteroafetiva, não interessa. Ninguém pode dizer que a união heteroafetiva é a melhor e a mais honesta, não é? Ninguém pode, que a gente sabe, né? Não é? Os héteros são mais moralizados. Quando, onde isso está escrito? É moral. Agora, essas divisões aí, essas coisas, cada um seja o que quer, como quer, ame quem quiser. Agora, essas divisões, esses nomes aí, essas classificações, vêm do nosso ego. Eu tenho que justificar o que eu quero fazer, e aí eu vou criando essas siglas que você não consegue gravar nunca, porque todo dia tem uma nova, né, gente? Bem, meus amigos, já está chegando o nosso horário aqui. Vamos encerrando o nosso estudo, né, de hoje. É o último estudo de 2022. Em janeiro estaremos de volta. Lembrando a todos que amanhã tem o nosso seminário, 10 horas da manhã. Vou mandar hoje o cartaz com o link. Divulguem, mandem o link para os seus companheiros, né? E segunda-feira, o estudo do Livro dos Espíritos será às 13 horas. Depois virá o Devassando Invisível da Ivone, porque o Brasil joga às 16 horas. Então, vamos fazer como nós fizemos sexta-feira e deu certo a beça, né? Foi legal o estudo, foi tudo direitinho. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, né? Segunda-feira encerramos por completo, lembrando que nossas palestras vão continuar, nossa irradiação também. Então, eu vou pedir aqui a nossa irmã Iraci para fazer a nossa prece de agradecimento. Iraci, por favor. Queridos irmãos, nesse momento em que encerramos nossos estudos, vamos rogar ao nosso Pai, nosso Criador, sua bênção. E ao nosso Mestre Jesus, nossos agradecimentos por tantos ensinamentos, sempre visando o nosso crescimento espiritual. Nos abençoe e nos fortaleça, Mestre, em toda a nossa jornada, que às vezes é tão difícil para nós, que ainda nos sentimos tão ignorantes, tão pequenos.
Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Hoje e em toda a nossa caminhada por este planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Ó, meus irmãos, Graças a Deus. um beijo no coração. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e fortaleça. Até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda, bom para Denise. Até amanhã. Denise. Quero uma palavrinha com a Denise. Fala aqui. Beijinho, beijinho, meninas. Oi, até amanhã, querida. para quem puder. Hoje eu falei com o Menezes, lá no CEOI, sobre o óculos que eu mandei para você, e ele disse que eu não entreguei. Ah, não, ele veio falar comigo do óculos. Eu falei, mas eu te entreguei